Fala aí, pessoal. Voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre matrizes. As matrizes são muito utilizadas para representar dados nas ciências exatas. No ambiente de programação, as possibilidades se ampliam. Podemos representar, por exemplo, um tabuleiro de xadrez, um jogo da velha e até um calendário. Na aula sobre alinhamento, vimos como podemos alinhar uma lista dentro de outra. Utilizando esse método, podemos representar matrizes em nossos programas. No exemplo, há uma representação de uma matriz numérica 3x3. Podemos representar a mesma matriz utilizando Python de maneira simples, como pode ser visto no exemplo. Para facilitar a visualização, podemos também organizar a matriz em várias linhas, como organizamos o dicionário, sem alterar o funcionamento da estrutura. Ok, sabemos como inicializar uma matriz, mas como adicionamos elementos em uma matriz já existente? Da mesma forma como adicionaríamos um novo item em uma lista. Podemos criar uma lista com os elementos que queremos adicionar na matriz. Essa lista pode ser entendida como uma nova linha que será adicionada na matriz. No exemplo, eu inicializei uma lista com os números 3, 8 e 2 e inseri essa nova linha utilizando a função append na matriz. Você deve estar se perguntando se há como imprimir a matriz na tela com uma formatação melhor, que torne mais visível a estruturação dela. Sim, podemos fazer isso utilizando loops aninhados. Mas antes de partir para o código, é importante explicar os conceitos por trás de como ele foi construído. Como dito anteriormente, uma matriz nada mais é que várias listas aninhadas em uma lista raiz. Se analisarmos como a matriz é disposta no código, podemos comparar cada item da lista raiz, ou seja, cada linha da matriz do código, com uma linha em uma matriz real. E como vimos na aula sobre alinhamento, para acessar os itens de uma lista aninhada em outra lista, basta utilizar a indexação duas vezes. Sabendo disso, podemos observar que em uma estrutura de matriz, o índice do primeiro acesso corresponde ao número da linha em uma matriz real, levando em conta que os índices nas listas começam em zero. Ok, até aí é simples visualizar. Agora, observando uma linha específica na matriz em Python, é possível comparar o índice de cada item como uma coluna na matriz, assumindo que todas as linhas da matriz possuem a mesma quantidade de itens, é claro. Então, se quiséssemos acessar o primeiro item disposto na segunda linha e na primeira coluna, podemos fazê-lo utilizando a sintaxe do exemplo abaixo. O número dentro do primeiro par de colchetes representa o número da linha, e o número presente no segundo par de colchetes representa o número da coluna na matriz. Lembre-se que os índices nas listas começam em zero e não em 1. Agora que entendemos como acessar um item referente à sua posição na matriz, basta apenas percorrer a matriz e imprimir com o formato desejado. Para isso, basta utilizar uma estrutura de repetição aninhada, e neste exemplo eu utilizei o comando for. Na linha destacada, a variável de controle assume o valor da linha na matriz, pois dentro da função range passamos a quantidade de itens da lista raiz, ou seja, a quantidade de linhas da matriz. No loop interno, a variável de controle assume o valor da coluna, pois na função range passamos a quantidade de itens presentes em cada linha. Lembre-se que podemos acessar uma linha na matriz por completo ao utilizar a indexação apenas uma vez na lista raiz. Essa linha é responsável pela lógica de impressão da matriz. Até agora, nós apenas fizemos a estrutura para acessar um item dentro dessa matriz. Agora, vamos formatá-lo. Dentro desse print, eu utilizei a formatação com o método de porcentagem, especificando a quantidade de caracteres que cada item irá utilizar. Depois do formatador, eu especifiquei um parâmetro na função print, chamado end. Por padrão, ele possui o valor barra invertida n, que é a quebra de linha. Por essa razão, que após o término da função print, é pulada uma linha na impressão do programa. Ao especificar outro caractere para o parâmetro end, modificamos o caractere que será impresso após nossa string. Nesse caso, eu passei uma string com espaço, para que tenha mais um espaço entre cada item na matriz. Depois da lógica de formatação da matriz, existe uma função print sem parâmetros. Essa função é executada depois da impressão de cada linha na matriz, e é responsável por pular a linha, visto que nossa função print foi modificada para não realizar essa funcionalidade. Utilizando uma lógica parecida, podemos montar uma matriz especificando cada item dela, como pode ser visto no exemplo. No código, eu coloquei linha mais um e coluna mais um para facilitar o entendimento do usuário, visto que nossos índices começam em zero. Para imprimir essa matriz, eu utilizei a mesma lógica que fizemos anteriormente. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.